Hoje eu quero falar com vocês sobre tempo do luto, tempo da dor e o nosso próprio tempo. Eu sou a Nani, eu sofri uma amputação há 11 anos e desde então eu aprendi a conviver com a dor, com o olhar que muda sobre nós e com o novo eu que você tem que aprender a conviver. Você tem que viver, viver em paz da melhor forma possível com esse novo eu. Quando eu digo novo eu, pode parecer que seja simplesmente estética, mas não é. São os olhares que mudam. Você passa a ter um codinome, né? Você passa a ser um deficiente, uma deficiente física. Isso é real, isso não é vitimismo, não é. Os olhares das pessoas mudam e nós próprios mudamos também. A dor, ela nos molda de alguma forma. Ela vai nos fazer seres humanos melhores, ou vai nos fechar, vai nos transformar em algo que às vezes nem sabemos ou nem queremos. Mas a dor se torna maior, ela vai moldando de alguma forma. E eu não sei qual a sua fé, se você é cristão, religioso, se você crê em Deus, se você, pronto, enfim, professa alguma fé. Para quem é cristão, para quem crê, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E muitas vezes, quando nós nascemos ou pertencemos a um meio cristão, religioso, vou dizer assim, né? Independente de qual seja o título dessa religião. Aquilo que deveria nos trazer um pouco mais de alívio, de leveza, pode, não todos, não, né? Mas pode nos trazer mais peso, acrescentar um pouco mais de dor. Quando você passa por algo muito difícil, um luto, normalmente as pessoas querem com a intenção, a intenção é boa, né? Essas pessoas tão próximas, eu acredito de todo o coração que a intenção é boa. Então essas pessoas dizem, olha, você tem que estar grato, né? Você tem que ser grato a Deus, porque você está vivo, e é verdade, tudo isso é válido, mas não é o momento, não é o tempo, não é o tempo certo. Porque Deus, ele conhece a nossa humanidade. E todos nós temos um tempo, um compasso. Não permita, o primeiro conselho que eu te dou é não permita que os outros tentem ditar para você qual é o tempo de pôr fim ao teu luto, à tua dor, seja ele qual for. E segundo lugar, muitas vezes a gente ouve aquela frase típica: ah, você não é mais a mesma. Provavelmente você não será mais a mesma, ou mesmo. E tá tudo bem, não ser mais o mesmo. Se você fosse o mesmo, se fosse a mesma coisa, você não estaria passando por algo, né? Por algo novo, por algo que. Então, assim, permita você sentir a sua dor, você viver a sua dor, viver o seu luto, tentar se entender, se encontrar dentro de você mesmo. Porque a gente perde a identidade com que você está acostumado a te ver. E o sentimento de estranheza é muito grande. No meu caso, né, foram as mãos. As mãos é uma parte do corpo que você não consegue esconder, você não consegue disfarçar. Você é algo que você tem que conviver com aquilo. Então, assim, os olhares das pessoas mudam. Principalmente, assim, depende muito do ambiente onde você vai. Tem mais intensidade, menos intensidade, por exemplo. Quando eu vou num restaurante, é muito complicado. E
né? Eu tenho filhos, tenho 2 filhos pequenos ainda, tenho um filho de 15, tenho uma filha de 8. Então, não é só sobre nós, né? É sobre as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que fazem parte da nossa vida. E, e que, assim como a gente, elas não têm culpa, né? Elas não têm culpa. Então, quanto mais você procurar achar uma outra fonte de abastecimento para te ajudar, tirar parte do foco, porque você nunca vai conseguir desconectar completamente, porque é algo que você tem que viver, conviver, acordar, dormir com isso. Mas encontrar uma outra fonte onde você vai buscar força, onde você se reabastece, sabe? No meu caso é a família, e procurar em você mesmo algo que você sempre gostou e desviar, assim, desviar quando for possível, desviar a sua dor, o seu foco da dor e colocar naquilo que você gosta, naquilo que você ainda restou ali, mas tudo com o seu tempo. Vai levar tempo. Eu quando vim do hospital tinha os ossos todos expostos com os fios de quiche. E na época a gente tinha um café aqui em Portugal, eu moro em Portugal, em Valhascos. Um café é tipo uma lanchonete no Brasil, é mais ou menos isso, a gente diz um café. Então eu saí do hospital e tinha que ficar lá um pouco para dar um pouco de apoio, porque eu passei 2 meses e meio internada no hospital em Lisboa e a vida continua, né? É incrível assim, eu lembro assim de sair do hospital e os braços, as mãos, tudo muito, muito feio, muito, sabe, com exposição óssea, a perna com machucado muito grande, porque tive que doar a pele para os braços. E eu olhar e me dar conta que o mundo continuava, ninguém parou por mim, ninguém tava, sabe? A vida continuava, as crianças indo para a escola, os pais deixando, tudo. E pode parecer assim insignificante isso, mas aquilo foi o meu primeiro choque, sabe? O meu primeiro choque assim de realidade que tudo continua, a vida continua, tudo continua igual. E eu pensei, como que eu vou fazer para continuar? Né? E eu tive o meu tempo de luto, mesmo tendo que tá. Foi difícil porque tinha que estar exposta de alguma forma, tinha que por poucas horas, mas apesar de que eu moro num lugar pequenino e as pessoas são muito queridas, são muito queridas. As pessoas aqui da minha aldeia, assim, de uma forma geral, eu fui muito acolhida, são seres humanos assim incríveis. Mas o problema não era os outros, o problema era eu que estava dilacerada, sabe? Então, leve o seu tempo e foque, sempre que possível, foque numa fonte que te ajude, que te ajude a tirar o foco da tua dor. E um dia de cada vez, não fique esperando voltar a ser quem você era, não fique esperando voltar a ser, porque você não tem como fazer essa desconstrução e voltar a te refazer como era. Mas procure coisas boas, procure procure aflorar as coisas boas que já existia em você e que a dor ela lapida, ela tem um poder ou de nos tornar mais rude, né? Há pessoas que ficam mais, não sei se a palavra certa seria essa, mas a dor endurece a dor, né? E também ao contrário, sabe? A dor ela pode te aprimorar, ela pode te fazer mais sensível com a dor do outro. Hoje, quando eu olho para uma pessoa, sabe, que tem uma deficiência, que tem. Eu sei dizer assim: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você já sentiu, eu sei.
e me tornou assim muito mais sensível. Eu sempre fui uma pessoa assim muito sensível. Desde criança eu era aquela criança que não podia ver uma borboleta com a asa partida, sabe? Que eu chorava, eu queria engessar a asa da borboleta, sabe? Assim. Então a dor tornou-me mais sensível com a dor do outro, sabe? Eu vejo uma pessoa de qualquer forma, que seja um pouco diferente pro lado, sabe, do diferente que ninguém quer ser, e eu não vou conseguir. É, é, eu me compadeço, sabe? Eu tenho misericórdia, eu sei me colocar no lugar daquela pessoa e ter compaixão, ter. Então, assim, não desista. No início é muito difícil, e a gente não supera, não tem isso de com o tempo vai ser mais fácil. Não é mais fácil. Você simplesmente aprende a lidar melhor com os olhares, com as perguntas, com as críticas. Você consegue conviver melhor. Você não supera, não existe superação, você consegue conviver melhor e procure voltar a fazer as coisas boas que você gostava. No meu caso é o desporto, eu gosto muito de correr, então eu continuo correndo. Estou aqui me vestida para ir correr e é o que eu vou fazer. Se vocês quiserem me fazer perguntas ou curiosidades de qualquer coisa que seja, deixe aqui no final do vídeo e eu quero muito voltar sempre um pouquinho para falarmos um pouco mais e partilhar um pouco da experiência. Eu peço desculpa que eu ainda é meu segundo vídeo, então eu ainda assim tô aprendendo, tô recomeçando, igual foi lá no começo, tô aprendendo, mas vai dar certo. E para que dê mesmo muito certo, eu preciso de vocês, que vocês me façam perguntas, o que vocês quiserem saber, o que vocês quiserem conhecer da minha história, tá? Um beijo no coração, força, não desiste. Há dias mais fáceis, há dias mais difíceis, mas a gente aprende e há muita coisa que a gente melhora também. Um beijo no coração.